Meus irmãos, graça e paz, louvado seja Deus, que se faz presente em nossas vidas, em todos os momentos. É muito bom estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer ao seu santo nome, para ouvir da sua palavra. Mesmo que não fisicamente, faça do seu lar agora o lar do Senhor, a casa do Senhor, um momento de adoração, de reflexão, junto à sua família, e vamos louvar ao Senhor, pois Ele é um Deus supremo. Deus supremo é, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, Deus supremo és, Deus supremo és, soberano em glória, tu és incomparável, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Ele é um Deus presente, que está conosco em todos os momentos, e o nosso desejo é estar mais perto do Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de
criança, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor, e eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos reunidos em mais uma quarta-feira em nosso culto de oração e doutrina. E eu estou aqui para conduzi-los em um momento de oração. Antes, porém, eu quero chamar sua atenção para um destaque que eu quero fazer sobre as orações do apóstolo Paulo. Vez por outra, Paulo faz petições circunstanciais pelos irmãos. Mas na maioria das vezes, Paulo está orando pelo crescimento espiritual dos crentes. É o que temos, por exemplo, na carta que estamos estudando, a carta aos Efésios. No capítulo 1, versos 18 e 19, Paulo diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Eu acredito que há pelo menos duas razões para este movimento de Paulo nas orações. A primeira é a seguinte: conhecer a Deus é muito mais importante do que resolver circunstâncias. Crescer em Cristo é infinitamente melhor do que resolver problemas. É algo que vai gerar frutos para a eternidade. Em segundo lugar, eu acho que tem um efeito terapêutico
terapêutico nesta oração de Paulo. Ao nos fazer olhar para Cristo, momentaneamente, nós deixamos de pensar em circunstâncias. Não seria bom se fizéssemos isso agora? Vivemos em uma época de tantas más notícias, de confusão nas informações, incertezas quanto ao amanhã. Olhe para Cristo, meu irmão. Oremos a Deus em busca de conhecimento e crescimento em Cristo. Vamos fazer isso? Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai Celestial, confiando nos méritos e feitos de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Salvador, nós nos aproximamos de Ti, auxiliados por esta maravilhosa carta de Paulo aos Efésios. Queremos orar, ó Deus, por crescimento espiritual. Pedimos com Ele, ilumina os olhos dos nossos corações, nos permita conhecer e crescer no amor do Teu amado Filho. Dá que conheçamos a esperança para a qual fomos chamados, Senhor. E que nela estejamos seguros, protegidos, felizes. E quanto mais buscarmos a Tua face, menos daremos lugar à ansiedade, ao medo e às incertezas deste mundo. Olhando para cima, para o Deus que se assenta no trono, nossa vida na terra será melhor. Então concede-nos esta visão vertical de Tua glória. Consequentemente, concede-nos paz e tranquilidade diante de Ti. Sim, nós estamos sofrendo, mas nós queremos crescer em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Espírito, pois é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É um privilégio, um motivo de alegria, mais uma vez, estar com os irmãos, contribuir e participar com vocês do estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. E sem mais delongas, eu queria convidá-lo. Você abrisse a sua Bíblia na sua casa, com seus familiares, que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Na noite de hoje, nós vamos estudar os 5 versículos iniciais do capítulo 2. Efésios 2, dos versos 1 a 5. Eu quero iniciar lendo o texto, depois eu vou prosseguir explicando versículo a versículo. Diz assim a palavra inspirada do Senhor: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Senhor, abençoa-nos no estudo da Tua palavra. Como o apóstolo Paulo ora no capítulo número 1, abre-nos os olhos, nos dá entendimento para compreender a Tua palavra e enxergarmos a riqueza e a herança dos santos que nos foram dadas em Cristo Jesus. Sê conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria iniciar fazendo algumas considerações importantes.
ao longo das quartas-feiras vocês têm estudado essa epístola com o reverendo André. E eu queria apenas relembrá-los algumas coisas, recordá-los algumas coisas. Em primeiro lugar, é importante mencionar a natureza do documento que temos em mão. Nós estamos diante de uma epístola. E uma epístola é o que se chama de documento ocasional. Como assim? É um documento que surgiu em virtude de algumas necessidades em determinada igreja. É um documento, como o seu nome já diz, é autoexplicativo, que surge em virtude de determinadas ocasiões. Nós estamos diante da epístola de Paulo aos Efésios e, como o reverendo André já explorou bem nos estudos passados, há uma ocasião por trás desta carta ou para a escrita desta epístola. Só que há uma coisa fundamental, irmãos, que precisa ser observada. Dentro do cânon do Novo Testamento, ou seja, do conjunto de livros que compõem o Novo Testamento, as epístolas, especialmente as epístolas paulinas, elas ocupam um papel fundamental no desenvolvimento da doutrina cristã. E você sabe qual é o pilar de toda e qualquer doutrina? Você sabe qual é o pilar ou o instrumento principal para tratar ou para desenvolver doutrina ou para atender às necessidades da igreja? O capítulo 2 nos responde dizendo que é o Evangelho, irmãos. O Evangelho, ele é crucial para interpretarmos a Bíblia. Não é à toa que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, ele irá recordar o Evangelho, tomando-o como base, os eventos em torno da morte, da ressurreição, da vida de Cristo, para assim desenvolver doutrina e aplicar o Evangelho às necessidades da igreja. Então tenha isso em mente. As epístolas são o que podemos chamar de a aplicação do Evangelho. A aplicação do Evangelho às necessidades e à vida da igreja. Tendo dito isso, vamos meditar agora verso após verso, certo? Versículo de número 1, eu posso afirmar que Paulo começa recordando o passado. E você vai perceber o porquê. Ele diz, vocês, perceba a partícula, o pronome vocês, estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu quero também que você observe que muitos dos verbos que nós vamos ler aqui, eles estão no passado. Então perceba, ele inicia voltando-se para os destinatários, que são os Efésios, e diz, vocês estavam no passado, mortos em suas transgressões e pecados. Precisamos nos perguntar, irmãos, que tipo de morte é essa? Morte física? É certo que não. Pois Paulo estava escrevendo para pessoas que estavam vivas. E João Calvino, irmãos, ele tem uma resposta interessante para essa questão. Que tipo de morte o apóstolo Paulo estava falando? E ele responde dizendo o seguinte, irmãos, que esta morte, ela é uma referência à alienação de Deus. Ela é uma referência clara à separação da alma do homem, a fonte de vida que é o Senhor. Você precisa entender que vida, ao longo das Escrituras, o entendimento desta palavra, ela não se refere apenas à permanência neste espaço e nesse tempo. E é a mesma coisa para o termo morte. A morte não se resume ao término da nossa existência física, mas na Escritura, morrer implica em separar-se de Deus. Ou seja, há uma conotação espiritual, irmãos. Está morto em suas transgressões e pecados, como o apóstolo Paulo coloca aqui, é estar totalmente alienado daquele que é fonte de vida, que é o Senhor. Então o termo aqui, ele assume uma dimensão espiritual. Estar morto em suas transgressões e pecados é estar separado, afastado espiritualmente de Deus. É não ter relacionamento com Ele. E é interessante porque a própria linha de argumento do apóstolo Paulo, ela vai dando explicações, mais explicações a respeito desse termo, morte, aqui. E eu quero convidar você a também prestar atenção
no jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz entre morte e vida. Preste atenção no versículo de número 2 mais uma vez. Ele diz, nos quais, ou seja, nas transgressões e pecados, a sua morte, nos quais costumavam viver. Nos quais costumavam viver. Você percebe? Por um lado, Paulo diz que eles estavam mortos em seus pecados. Agora ele diz que eles costumavam viver no pecado. Você percebe que Paulo está imediatamente explicando a sua referência anterior. Ou seja, de acordo com as Escrituras, não só com o apóstolo Paulo aqui em Efésios exclusivamente, estar morto em seus pecados é estar completamente entregue e dominado pelo pecado. É permanecer, é viver continuamente na prática do pecado, em rebelião contra Deus, com o coração endurecido e distante do Senhor. Ele prossegue explicando o termo. Ele diz, quando seguiam a ordem deste mundo e o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que é estar morto, irmãos, em transgressões e pecados? Paulo continua explicando e desta vez ele diz que é seguir a ordem deste mundo. Que é o que Paulo vai falar na Epístola aos Romanos, capítulo 12, este século. Ou seja, trata-se de uma era ou de um reino o qual tenta dominar os homens e opor-se a Deus, que tenta usurpar o controle, o reinado de Deus. E há um usurpador, irmãos, que é justamente o príncipe mencionado por Paulo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é esse? É o diabo, irmãos. É o diabo. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo disse que todo aquele que vive pecando é escravo do diabo. João Calvino tem um argumento interessante, ele, olhando para esse texto, ele diz, onde está agora o livre-arbítrio dos homens? Os homens se autodefinem como livres, como donos de sua razão, de sua vontade, de suas virtudes. Quando o testemunho da Escritura Sagrada diz, todo e qualquer homem alienado de Deus, ele é escravo, ele está cativo, acorrentado pelo diabo. Ou seja, há um reino que se opõe ao reino de Deus. Há uma ordem neste mundo que tenta trazer desordem ao reino de Deus, que tenta desordenar e bagunçar as estruturas as quais Deus determinou para este mundo, para os homens. Então perceba que há um conflito entre eras. Há um conflito entre o rei soberano, Deus, e um usurpador. Que louvado seja Deus, ao longo das Escrituras nós vemos isso, ele será derrotado. Já o foi em Cristo Jesus. Mas continuemos. Perceba o que Paulo diz no verso de número 2 ainda, dos que vivem na desobediência. Ou seja, os escravos do diabo, os mortos espirituais, são definidos por uma característica que é a desobediência. Os que vivem na desobediência, os que vivem quebrando a lei de Deus, os que vivem com o seu coração endurecido, rebelde, obstinado contra a vontade do Senhor. Os que vivem na desobediência, esses são conhecidos como filhos escravos do diabo. No verso de número 3, Paulo dá continuidade ao seu argumento dizendo, anteriormente todos nós. Ou seja, mais uma vez ele volta-se para o passado, ele recorda do seu passado e do passado dos irmãos daquela congregação, dos Efésios. Ele diz, nós também, irmãos, vivíamos entre eles. Perceba mais uma vez a palavra viver, o jogo de palavras que Paulo usa aqui. Nós também vivíamos entre eles. E mais uma vez Paulo traz
uma explicação sobre esta condição de morte espiritual. Ele diz desta vez que estar morto implica em satisfazer as vontades da nossa carne. É certo que ao longo da Bíblia, a palavra carne possui diferentes conotações, significados. Mas especialmente nas epístolas paulinas, nas cartas de Paulo, essa palavra refere-se à natureza pecaminosa do homem. Carne aqui quer dizer, nós vivíamos satisfazendo e atendendo todo e qualquer pedido da nossa natureza caída e corrompida. Perceba, irmãos, não só isso, mas seguindo os desejos, os seus pensamentos. E se depois você tiver um tempo e ler passagens como Romanos capítulo 8, ou quem sabe Gálatas capítulo 5, você verá que a mentalidade da carne é oposta a Deus. Mais do que isso, Paulo vai dizer que a carne odeia Deus e a sua palavra, e a sua lei, e a sua verdade. Então, satisfazer a carne aqui, atender os pedidos da natureza pecaminosa, que segundo Paulo, escrevendo aos Gálatas, está em constante conflito com o Espírito, é fazer-se inimigo declarado de Deus, irmãos. Não é à toa que Paulo conclui o seu argumento no versículo de número 3, fazendo menção à ira de Deus. Ele diz, como os outros, perceba o verbo mais uma vez no passado, éramos, por natureza, merecedores da ira. Paulo finaliza o seu argumento com uma conclusão muito simples. Aqueles que estão mortos em suas transgressões e pecados, separados de Deus, sofrerão muito em breve o castigo, a punição. Eles serão esmagados pela ira de Deus. Os assuntos mencionados, a ira de Deus, por exemplo, aqui mencionada por Paulo, não é uma novidade, irmãos. Ao longo de toda a Bíblia, o Deus se apresenta como um Deus justo, que pune a iniquidade e que não fecha os seus olhos à injustiça. Sendo assim, o fim claro e inevitável do pecado é a ira de Deus. Jesus mesmo disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que o rejeita, porém, a ira de Deus permanece sobre ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, a ira de Deus se manifesta dos céus contra os homens que torcem a verdade pela injustiça, pela mentira. Mas eu quero recordá-lo do que eu disse inicialmente, à medida que eu fui ressaltando os verbos no passado e a forma como Paulo escrevia, é por uma razão muito simples. Aquela não era mais a situação daqueles irmãos. Aquilo ficou para trás. Eles estavam olhando para trás, eles estavam se recordando de seu passado. E os verbos nesse tempo deixam isso muito claro. Não era mais aquela situação daqueles irmãos. Algo de surpreendente aconteceu, houve uma invertida naquele drama, as coisas mudaram. E o versículo de número 4 nos apresenta isso. Todavia. Você percebe como a linha do apóstolo Paulo caminha de cima para baixo? Há pessimismo, há desânimo, há angústia em seu argumento. Não há saídas aparentemente. O fim é trágico. O juízo virá sobre os homens. Todavia. Você percebe que há uma quebra na linha do pessimismo. Dr. Martin Lloyd-Jones, o maior pregador do século XX, disse uma vez que o todavia, ou mais, as conjunções adversativas, são as palavras mais importantes em toda a Bíblia. Esse termo é muito importante, irmãos, porque ele aparece em horas desesperadoras. Esse termo é importante porque ele representa, por assim dizer, toda a história da salvação. Onde os homens têm caído, onde os homens têm quebrado a lei de Deus, têm se afastado do Senhor,
tem obstinado e endurecido o seu coração contra ele. Então, de acordo com o roteiro dos próprios homens, estes serão destruídos e castigados, entregues aos tormentos do inferno. Todavia, o Deus a quem Paulo fala inicialmente, no capítulo 1, versículo 4, que escolheu alguns para serem santos, este Deus, o verso diz, todavia, Deus, irmãos, e não os homens, é o personagem principal de todo o drama da redenção. Ao longo de toda a revelação, é o Senhor quem tem movido a história, que tem encaminhado os seus propósitos para a redenção de seu povo. Deus é sempre o personagem principal, Deus é sempre o resgatador. E perceba agora as características desse Deus. Segundo Paulo, ele é rico em misericórdia. Essa é uma linguagem que lembra um dos salmos de Davi, irmãos. No Salmo 51, em uma outra tradução que não a NVI, Davi clama pelas misericórdias de Deus, dizendo, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. É a mesma ideia que Paulo está usando aqui. Esse Deus que, segundo a multidão das suas misericórdias, que é rico em misericórdia. E eu quero que você entenda a amplitude desse termo, misericórdia. Talvez você nunca parou para pensar sobre ele. Misericórdia, irmãos, é você dar uma coisa boa para alguém que merece uma coisa ruim. Em outras palavras, e nesse contexto, Deus é misericordioso conosco, porque ao invés de conceder-nos miséria, juízo e condenação eterna, Ele nos concede salvação, graça e justificação. Ao invés de lançar-nos no inferno, o Senhor concede-nos bênçãos nas regiões celestiais. Então, na misericórdia, nós não recebemos aquilo que merecemos. E isto é por causa do amor de Deus. Que, segundo Paulo, é um grande amor. Que este Deus nos amou com um grande amor. E onde o seu amor termina, ou culmina, por assim dizer. Versículo 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O amor de Deus, o resultado deste, é que Cristo, o Filho de Deus, nos deu vida. Perceba mais uma vez o contraste, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E eu quero que você perceba a importância da pessoa de Cristo, do desempenho e de sua obra, para que todas as bênçãos que são comunicadas ao longo da Epístola aos Efésios chegassem até nós. Em primeiro lugar, perceba que Paulo diz, deu-nos vida com Cristo. Irmãos, nunca a vida e a salvação, elas chegam até nós desvinculadas ou separadas da pessoa de Cristo. Ele exerce um papel fundamental no processo da salvação. Então, você precisa entender que o Evangelho, ele é uma espécie de pacto. É o que a nossa confissão de fé vai chamar de pacto da graça. E no pacto que Deus fez com Cristo, Cristo é o representante da igreja, dos eleitos de Deus. Então, o desempenho, a performance do cabeça do pacto, Cristo, é fundamental para o sucesso, para a vitória e para a salvação da sua igreja. É por isso que os termos são sempre termos de união. Você vai perceber que a doutrina da união com Cristo, especialmente nos escritos de Paulo, é muito forte, é muito mencionada em Gálatas, em Efésios, em Romanos. Porque todas as bênçãos que nos são asseguradas, elas são em Cristo, por Cristo e com Cristo. Como Deus nos deu vida quando estávamos mortos, Ele nos deu vida com Cristo, irmãos.
Isso porque Jesus Cristo desempenhou perfeitamente a sua obra. E aqui eu quero mencionar dois aspectos muito importantes. Sem os dois, o Evangelho está incompleto, que é a obediência passiva de Cristo e a sua obediência ativa. Por obediência passiva, entenda o ato de Cristo entregar-se na cruz do Calvário, sendo o sacrifício vicário para propiciar, isto é, para afastar a ira de Deus contra os nossos pecados. Então, quando Ele morre passivamente, entrega-se na cruz do Calvário, Jesus Cristo está obedecendo passivamente. E é esta uma faceta do Evangelho. Contudo, precisamos também mencionar a obediência ativa de Cristo. Jesus Cristo não só morre na cruz do Calvário, mas Ele só pôde morrer e entregar-se no nosso lugar, porque Ele era um sacrifício perfeito, sem mácula. Ou seja, Jesus Cristo precisava cumprir e obedecer toda a lei no nosso lugar. Adão quebrou a lei, Adão falhou no teste, Israel quebrou a lei. Jesus Cristo, porém, foi perfeitamente obediente. Ao ponto de Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, dizer: Ele resgatou os que estavam debaixo da lei, porque Ele mesmo estava debaixo da lei. Deus fez o que a lei não podia fazer por estar enfraquecida pela carne. Ele enviou o seu Filho e o sujeitou à lei para a nossa salvação. E é a justiça, a retidão, a integridade do seu Filho que nos são dadas. Somos justificados em Cristo por causa do mérito e da obediência de Cristo que são postos na nossa conta. E a vida precisa ser entendida nestes termos, irmãos. A vida que nos é dada em Cristo aqui. Ela não se resume apenas ao perdão de pecados, mas também a retidão e a justiça que é necessária para ter paz com Deus e para relacionar-se com Ele. Tudo isso nos foi dado por Deus em Cristo. E adivinhe, como Paulo conclui: pela graça vocês são salvos. A graça, irmãos, é um termo muito importante. A graça aparece em Gênesis. Ela aparece aqui na Epístola aos Efésios. E toda a história bíblica, todo o drama da redenção é concluído com a graça de Deus. Sem ela, nada teríamos. Sem ela, nada receberíamos. Somos salvos pela graça, nada fizemos para merecer a salvação. Nada desempenhamos, nada podemos fazer, mas tudo nos é dado de graça, sem o nosso merecimento, única e exclusivamente pelo merecimento de Cristo. Eu queria convidar você, nesta noite, a recordar o seu passado. E com isso eu não quero dizer, eu não quero fazê-lo triste, eu não quero desanimá-lo, eu não quero fazê-lo desanimar na sua caminhada. Eu quero convidá-lo a seguir o exemplo de Paulo, a recordarmos o nosso passado. Pois à medida que olhamos para trás, irmãos, e nos lembramos do que fomos salvos, e nos lembramos da nossa imperfeição, da nossa inconstância, do enfado da nossa carne, de nossa incapacidade de permanecermos obedientes a Deus, da nossa ausência de frequência, de ânimo, de fervor, os contínuos pecados, irmãos, nos quais ainda lutamos. Quando nos recordamos do passado, irmãos, e vemos do cativeiro onde o Senhor nos libertou, isso nos faz louvar a graça de Deus. Eu quero convidá-lo a recordar do seu passado. Quero convidá-lo também a abandonar nesta noite qualquer confiança em si mesmo, em seus próprios méritos, em seu próprio desempenho para a salvação. Eu sei que você já ouviu isso, mas existe uma tendência no nosso coração de começarmos com Cristo e depois nos voltarmos para a lei ou para o nosso desempenho. E aí deixamos de ser cristãos e nos tornamos judaizantes, fariseus, legalistas. Não se esqueça
de que a sua salvação nunca está baseada no seu desempenho, mas no desempenho de Cristo. E por causa deste Cristo, você nunca jamais será condenado, lançado fora por Deus. Os méritos que foram dados a você em Cristo, eles não serão retirados de você, porque você é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Não se esqueça disso. Ore sobre o que você ouviu. Recorde-se do Evangelho para a alegria do teu coração. Que Deus abençoe você e sua família. Um abraço.